Não se podia fazer isso, não se podia fazer aquilo. Papai foi obrigado a abandonar seus negócios. Tivemos de usar a estrela amarela. Tive de entregar minha bicicleta. Não podia ir ao cinema, nem sequer andar de bonde e 1 milhão de coisas mais. Nasci na cidade polonesa de Lodz no dia 11 de dezembro de 1924. Na época eu tinha 8 anos. Hitler chegou ao poder. A gente xingava, fazia umas piadas de Hitler, etc. Só isso como menino me lembro. Mas a gente não imaginava que um dia Hitler chegaria à nossa cidade, a Polônia. Nem os adultos imaginavam isso. Eu estudava como estudante, mas era judeu. Assim, quando a gente voltava da escola para casa, enfrentamos pedradas dos moleques que gritavam judeus. A partir de 1º de setembro de 1939, quando os alemães entraram na nossa cidade, sofri toda sorte de sofrimentos, discriminações, como todo judeu na nossa cidade de Lodz. Estamos na nossa cidade, nós paramos de ser cidadãos e fomos somente objeto de perseguições e caprichos dos alemães. No início, os alemães marcaram judeus que foram obrigados a usar a estrela de Davi no braço direito. Os judeus eram despejados das suas moradias, era proibido andar nas ruas principais, era proibido andar nas calçadas. Não demorou, num bairro mais miserável da nossa cidade, foi erguido um gueto somente para judeus, onde todos os judeus da nossa cidade foram encarcerados. Dos 223 mil judeus que viviam antes da guerra na nossa cidade, 162 foram encarcerados nos guetos. Os outros fugiram para cidades vizinhas e de lá também, durante a época da guerra, foram também caçados e enviados ao gueto. Praticamente as pessoas saíam com roupas do corpo, ou quando os alemães iniciaram um calendário para mudança no gueto, os primeiros podiam levar seus pertences que podiam carregar. Mas depois que começou assim, forçada a evacuação no gueto, era já mais difícil. Às vezes no início, em busca de comida, foi reconhecido pelos próprios poloneses, os alemães não reconheciam judeu, e depois que quase foi entregue aos alemães pelos polacos, nunca mais saí do gueto. Foi uma coisa horrível. Meu pai morreu de fome em 1942 e quem podia trabalhar, trabalhava, e quem não podia trabalhar, como crianças e velhos doentes, eram sistematicamente retirados e enviados a um lugar desconhecido. Soubemos depois da guerra que tratava-se do Relno, onde foi erguida a primeira fábrica de morte. Pessoas eram transformadas em animais irracionais, como já disse. Em geral, praticamente fora, ou esses que trabalhavam lá, os dignitários, em aspas, no gueto, que trabalhavam como policiais, e tiveram outras funções no gueto, que praticamente viviam de uma forma melhor que os nós, e a gente praticamente tornávamos indiferentes a tudo. No primeiro ano no gueto morreram mais que 20 mil pessoas. Os corpos eram retirados pelos familiares e deixados na sarjeta, onde foram recolhidos pelos carrinhos de mãos e levados ao cemitério. A gente era, conforme já disse uma vez, transformados em animais irracionais. Já lógica, meu pai morria
Eu e minha mãe sofremos muito com isso. Neste caso, minha mãe, ela falou, graças a Deus que o teu pai morreu. Porque ele estivesse vivo, a gente não deixaria ele sozinho, a gente ficaria com ele, a gente fosse levado junto com ele para a morte, para as câmaras de gás. Tinha uma revolta no gueto contra os policiais judeus no verão de 1941, mas isto foi logo sufocado pelos alemães. E agora, porque os judeus se não revoltaram, é bom para perguntar, que perguntam pessoas que não estão sofrendo, que não passaram por tudo que nós. Mas pessoas, por exemplo, que sofriam fome ininterrupto, que viram sucumbir seus familiares mais próximos, que foram praticamente transformados em animais irracionais. Auschwitz, localizada ao sul da Polônia, é um dos grandes campos de concentração mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Ali foram executados mais de 1,5 milhão de judeus e outras minorias. O objetivo principal do campo não era ter prisioneiros para trabalho forçado, e sim o extermínio desses na câmara de gás. Do gueto, diziam que nós trabalhamos nas fábricas alemãs, que não fica faltando a nós comida e vamos ter umas condições melhores. A gente entrou no trem com a esperança de ter melhores condições que a gente tiver no gueto. Esta foi nossa entrada no trem. Nos outros trens que a gente entrava com evacuações dos campos por causa das aproximações das forças aliadas, a gente já era indiferente e não reagia nem pensava nada. Trens de carga, aglomerados, sem água, sem comida, nos vagões abertos com chuva caindo em cima de nós. Não foi uma viagem de luxo. Como animais, a gente não era humanos. Inclusive os alemães nos chamaram-nos de gente, de pessoas. Estávamos simplesmente em números. E quando descarregados de trens, fomos descarregados com chicotadas, com gritos, com pontapés, numa forma assim. Havia revolta em Auschwitz, mas depois que nós saímos, que essas pessoas que trabalhavam nos fornos de crematórios e câmaras de gás se revoltaram contra os alemães e destruindo os fornos, destruindo os campos, todos foram mortos, mas também mataram alguns alemães. Existia, por exemplo, a gente tinha um rabino da Hungria, e quando alguém morreu lá no Vechelde, que hoje a gente trabalhava lá na fábrica de caminhões pesados, na construção dos caminhões pesados Bissing, ele sempre rezava, dizia a reza pelos mortos, el Bel Rahamim, e ele era uma pessoa muito humana. Tinha também gente humana, por exemplo, no Vechelde, quando a gente trabalhava na fábrica de Bissing, as condições de vida eram melhores pouquinho, a gente também já convivia com pessoas numa forma já quase normal. Fomos libertados pelos americanos, tínhamos um tratamento ótimo, os doentes eram levados aos hospitais e nós também na alimentação recebíamos a alimentação dos americanos, pacotes, chocolate e outras coisas. Éramos tratados como humanos, apesar que não fomos humanos também na hora da libertação. Éramos ainda transformados em animais, mas já não irracionais. Pesava 28 quilos, tuberculose dupla, disenteria com sangue,
praticamente não tinha força para andar, mas quando libertado, as forças voltaram para me superar. Depois eu passei um bocado de tempo nos hospitais americanos, ingleses, se curando das doenças, e por incrível que pareça, não sobrou nenhum vestígio de todas as doenças que eu tinha. Não sei o mais marcante a morte do meu pai. Não sei o mais marcante que no dia seguinte minha mãe disse: graças a Deus que teu pai morreu, porque podemos fugir. Não sei o que é mais marcante quando era com tifus, com febre, quase perdendo os sentidos. Ou não sei o que é mais marcante quando eu vi crianças arrancadas dos braços das mães, de suas cabinhas esmagadas contra muros pelos nazistas e jogados em cima de caminhões como fosse um lixo. Não sei o mais marcante que eu fui separado da minha mãe na chegada de Auschwitz, porque homens foram... Não sei o mais marcante que a gente passou na frente do Mengele, que só mexendo o dedo esquerda ou direita enviava as pessoas para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Não sei o mais marcante quando vi dos crematórios jorrando fumaça negra e senti nas minhas narinas o cheiro de carne queimada. O mais marcante, filas das pessoas inaptas para trabalho, como crianças, velhos e outros, na frente das câmaras de gás, e tudo foi marcante. Não podemos dizer isto mais ou isto menos. Tudo foi marcante. De um lado, eu acredito em Deus, porque tudo inexplicável se cria sozinho. E a Terra não é o único lugar no universo onde tem seres humanos. Está certo ou não? E no outro lado, eu pergunto, onde estava Deus que tudo isso aconteceu, quando meninos, crianças que ainda não sabiam andar ou falar, eram arrancadas dos braços das mães, tendo suas cabecinhas esmagadas contra muros. Quando pessoas crentes, barbudos, sadiquim, rabinos, eram conduzidos gritando Shema Israel às câmaras de gás. Onde estava Deus naquela época? Ou ele nos esqueceu ou não esqueceu? A guerra acabou e eu penso que vai ser a última guerra, que não haverá mais guerras, que chega a quase 60 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial. Mas lhe dá engano. Quantas guerras surgiram e sumiram da mesma época? O que aconteceu está acontecendo até hoje. O homem ainda não é bastante humano para viver em paz com todos. Mas vamos acreditar que com o tempo arado substitui o fuzil e trator o tanque da guerra. E todos os povos, independente da sua raça, da seu credo, da sua procedência, poderão viver em paz uns com outros, porque terra dá para todos. As dádivas que Deus deu para nós, e não deu para armamentos que consomem mais que metade das receitas mundiais. Vamos pensar com pensamento positivo, que um dia a razão substitui o ódio. Porque quem sou eu que perdoar? Quem sou eu que, quando enfrentarei os outros 6 milhões que sucumbiram durante o Holocausto, e me perguntarei: você perdoou e eu vou nossa morte? E eu responderei sim. Com que direito? Mais valiosa a minha esposa, mas mais valiosa a esperança para um futuro melhor. A esperança que um dia, não sei ainda na minha vida, porque já completei 82 anos, para que o mundo será um mundo diferente, um mundo de amor, um mundo onde todos os povos e
todas as raças e todas as crenças possam viver em paz e desfrutar as dádivas de Deus. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Toda pessoa tem um nome, dado a ele por Deus, dado a ele por seu pai ou por sua mãe. Toda pessoa tem um nome, dado a ela por seu peso e por seu sorriso, dado a ela por sua pele. Toda pessoa tem um nome, dado a ela pelos mares, dado a ela pela sua morte. Meu nome é Ben Abraham. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכם.